os alunos já sabem, já falei em outras aulas. Se tiver maioria, vou ter que falar sobre ayahuasca, como chegou, como começaram o uso da ayahuasca, padu, coca, dieta, resguarda, são princípios antigos. Estou vendo de publicar livros, que eu separei tanta coisa, tem 1000 páginas aqui. Aí, tem muito segredo aqui. Peguei umas 2 páginas para dar uma colocações e tem mais 700 páginas aqui. Eu pretendo publicar livro Cartina Opus é uma comunicação da narração dos pensadores sábios sobre conhecimentos práticas ancestrais. Então, preciso organizar ainda. O tempo está corrido. Está vendo essa obra que está atrás de mim? Eu estava trabalhando hoje. Essa obra vai para a exposição essa semana, que nós temos exposição em São Paulo, em novembro, no Rio de Janeiro. Então, eu estou indo para o Rio agora, segunda ou terça-feira estou viajando. Tudo corrido, né? Então, todo mundo, a maioria que está presente aqui, sabe sobre Pamuni Ikisi, canoa de transformação de origem do povo Yepamassa, ou não? Uma pessoa que mais? Isabelle, que sabe? Então, vou contar brevemente para a gente seguir. A aula vai ser mais ou menos 2 horas, dependendo, vamos prolongar para poder tirar dúvida, um bate-papo aberto com todo mundo para ninguém ficar com dúvida. Sempre antes de contar as histórias, para ouvir, curamos com a palavra. Então, os baiarós são o que canta, narra, através dos cantos, narra as histórias. Esses são baiarós que, no dia da ayahuasca, eles cantam ligados aos cantos dos animais, dos macacos, dos animais quatro patas, inclusive das onças, o aimaçã, dos seres dos peixes, das frutas, ligado a cada hora. Tem canto cantado assim que inicia nas iniciações, 8 horas da manhã, então canto da manhã, que é ligado com o tempo naquele horário. 9 horas tem outro canto, tipo 10, meio-dia outro canto, 2 horas outro, 16, início da noite tem um canto específico ligado com o tempo. Então, início da noite tem outros cantos, específico narrado através do canto pelos baiaroás, são mestres que cantam, foram iniciados, são especialistas, compositores que cantam os cantos que vêm desde o princípio, origem, aperfeiçoado através da ayahuasca, e na força da ayahuasca eles cantam enquanto os alunos participantes, sentados ou cantando também, está tendo sua conexão, visão, miração. Então, eles são narradores, através do canto, contados as histórias. Então, para isso, são pontos fundamentais, chamamos Irpu Veitidare. Irpu é o corpo, Veitidare é proteger o corpo para ouvir as histórias. Então, para ouvir história, nós fazemos também vomitório são toleridade. Se pode vomitório, bem fininho, clarinho. Então, pegamos. O horário do vomitório são 2 horas da manhã para quem bebe ayahuasca, para quem busca ser sábio na prática espiritual. Então, 2 horas da manhã, todas as pessoas jovens, aprendizes que buscam ser sábio dos conhecimentos das práticas espirituais, que vai trabalhar para auxiliar as pessoas na cura, ele desce 2 horas da manhã na beira do rio, onde raspa na hora, pega uma cuia, coloca a água cheia e coloca o que rasparam e vira espuma, igual sabão em pó. Então, pegamos um pouco da testa, colocamos ela espoca tudinho. Então, bebemos, o que ficou no fundo, jogamos, pegamos uma água pura, bebemos. Vomitamos. Dependendo do povo, mestre rigoroso, vomita-se 6 vezes. Quando falo 6 vezes, é só a primeira cuia que vai com a casca do ertoverida, assim pode vomitar. Os demais são água pura. Então, você bebe, até encher, chegar aqui, você vomita, senão
Se não conseguir, naturalmente, você enfia dedo na língua, esfrega e vomita, até sair tudo. Saiu, você pega cheio de novo, bebe de novo, tudinho, vomita de novo. Dependendo do povo, são 4 vomitórios, 4 vezes. Dependendo do povo, são 6 vezes, que representa Buicatorpé, porta do leste, com o pé na porta da esquerda, porta do sul atrás, do leste, oeste, sul, em cima e embaixo. Então, 6 vomitórios. Então, até lá tu vomitando, daqui a pouco tu vê já é 3:30 da manhã. Então, é demorado, né? Não é rápido. E para quem estuda, só bebe ayahuasca, pode ser vomitado 2 ou 3 vezes por semana. Isso ajuda muito no equilíbrio da mente, não dispersar, não ter ataque, mas sempre tem que analisar o que se come. Dependendo do alimento, ela pode trazer diarreia, pode trazer fraqueza, então sempre tem que alimentar pelo menos coisa nutritiva. E geralmente, muitos casos de resguardo de dieta que estuda essa linha pega anemia. Então, é importante alimentar algo para não pegar anemia, sempre fazer exercícios, comer muito saladas, verdura, beber bastante líquido. E o Equidaré, esse é um ponto importante, é proteção do corpo. Então, antes de falar, eu estava meditando. Geralmente, como é que o Equidaré? O sábio. Nós pegamos um tabaco, nosso tabaco do povo Alto Rio Negro é folha de bananeira da mata, chamamos hopuni. Então, pegamos aquela folha, secamos, quando está, ou se pega novo, secamos no calor do fogo, ela amolece. Aí pegamos o tabaco, amarramos com tucum, divisões, benzemos, assopramos no corpo. Quem vai contar? Então, já fiz isso. Hoje em dia, facilita muito, não tem na cidade onde eu ando, conseguir folha de bananeira. Eu tenho um cachimbo que eu ganhei do dragão. Então, aqui, eu coloco tabaco, eu vou sistematizar, nós chamamos emissário. Todas as pessoas que vão fazer benzimento, rezo, proteção, vão conduzir cerimônia, sempre protegemos nosso corpo. Tudo começa como se fosse tapete imaginário, tudo é holografia, tudo vem da mente, sistematização. Então, eu estava benzendo o bebê recém-nascido, é coisa maravilhosa, incrível. Mesmo tempo, coisa fatal. Quando você benzer criança recém-nascido, mulher que acabou de ter neném, parir, o casal, a mulher que menstruou a primeira vez, está menstruando, amor, nós protegemos nosso corpo e entramos em resguardo da dieta. Senão, podemos receber, chamamos taná, chicote das doenças, pode ser doenças do espírito da terra, seres da terra, pode ser doença ligada à comaçã, gente das águas, seres das águas, no climaçã, seres das árvores, da floresta, dos animais. Então, ela entra no corpo como uma doença, dor de coluna, queimações, perturbações, medos, depressões, preguiça é uma das doenças. Eu estou meio doente um pouco, estou um pouco preguiçoso. Então, velho, falar que preguiça é uma doença, a gente fala, doenças espirituais que faz acomodar. Acomodando, nós não protegemos, com preguiça, nós não cuidamos, então nosso corpo vai piorando. Então, temos que estar ativo. Eu estava conversando com meu pai quando fiz reza, ele falou, não vai esquecer de proteger. Depois não sabe porque tem dor de coluna, porque algum lugar do seu corpo está doendo, calafrio, por causa do que mexe e cura, outra pessoa não protegeu direito o corpo. Então, como é que protegemos? Nós imaginamos emissar. Emissar seria o parente, Giovanni sabe, emissar quando
vai fazer timbó, cercamos com aquele imiçá, nós chamamos em Iepa-Tucano imiçá. Não sei como é que chama em português, tu pode falar, Giovana, você tem ideia? Que eu só sei falar imiçá. Boa noite. Boa É. noite, Hugo. Boa noite. O timbal, qual que é quando você vai bater ele com madeira, ele vira tipo uma escama? Não, a cerca que cercamos para o peixe não fugir. É, Ah, sim, é tipo, pode ser, eu só sei na minha língua mesmo, que é Vanilla. nós chamamos emissar. Emissar é como se fosse um pau trançado, juntinho. É feito de paxiúba, bem trançadinho, como tapete. Ela é cercada. Esse é de zarabatana, tipo mais ou menos cercado assim, amarrado aqui, ó. Estão vendo? É cercado para o peixe não fugir. Então, quem pesca, eles colocam malhadeira, né? Só que na malhadeira, o peixe, ao fugir, ele vai ficar preso. Só que na emissária, ele não fica preso, porque é como se fosse um muro. Ele encosta e volta. Então, isso é emissário. Esses emissários são 24 tipos de emissário usados pelos mestres. Eu uso 2, 3, para mim já é suficiente, mas os mestres usam 24. Imagina campo de proteção para não receber ataque, lança, aquelas doenças. Então, nós jogamos, vou falar claramente que vocês possam entender, chamamos tapete, vou falar tapete. Só que tapete bem trançado de madeira, vamos imaginar, de pachilba, ou chamamos um tambor também, tapete de pedra de quartz. São um sistema para proteger ataque, os seres que possam entrar no nosso corpo. Minha garganta está ficando. Então, vocês viram, né? Eu estou conversando, eu assoprei, imaginei todos, chamamos arcobucana, todos os vermes lava da água, imaginei já puxando com a mente. Depois joguei água limpa e pura, joguei canacorpem com menecol. Aí bebemos, para não pegar a doença no meio do diálogo, não bebemos por beber, por isso que eu fiz a sopa. Já limpei, chamamos em tucano Vertaio coetio, vertaio, puxar, despachar, depois regenerar, restauramos. Aí que bebemos. Assim fazemos, então, esse tapete eu jogo embaixo de mim. E meu pai falou, manda orcar, joga embaixo de vocês, como se estendesse. Depois puxamos para cima. Para a esquerda, mesma coisa. A partir de mim, atrás de mim, se quiser, fechamos. Como se for, na verdade, nosso campo de aura bem protegido, um campo de energia sistematizado. Depois disso que eu vou fazer, abastecer benzimento a criança que acabou de nascer, a mulher que acabou de parir, o casal, para proteger, para a criança possa nascer bem. Aí, quando tem mulher menstruada, a mesma coisa, o sistema que eu vou trabalhar. Então, depois eu vou fazer uma resguarda, não posso comer assado, frito, eu fico um pouco de jejum, depois eu vou comer comida leve. Então, o corpo não adoece, então você fica saudável, caminha. Ao contrário, começa. Já viu aquele pai de santo, mãe de santo, aquele curandeiro, perna inchada, está curando, mas está aleijado, cheio de doença, porque ele ajuda muita gente e não se protege. Aí o que, que surge? As doenças, o espírito chamam do Aticé Marçã, do Aticé é doença, Marçã, gente doença, ele começa a atacar o corpo, então eles vão devorando, e a pessoa vai piorando cada vez, muitas pessoas morrem por falta de proteção. Então, proteção, primeiro ponto para trabalhar com espiritual e com energia, tem que se proteger. Entenderam? Então, brevemente, indo para início, há muito tempo, um espírito da transformação conhecido Iepamassan, do Aipiró, o Auro, os primeiros homens, nossos ancestrais, eles acreditam, nós acreditamos que habitava na Ásia. Então, ele lá tinha uma casa, hoje conhecido mais em português na Alto Rio como Maloca.
Lá, eles tinham seus plantios da ayahuasca, padu, coca. Todo mundo sabe o que é padu? É. Padu é a coca mais cara que tem. Só que no Brasil, o povo axanica, o único povo que é autorizado pelo governo federal, dentro da lei, pode andar com ela. Os demais é proibido. Se for pego, tu vai na cadeia. E dentro da Constituição 88, ela permite o uso dentro das nossas terras. Então, é usado junto na celebração, quando bebe ayahuasca. Então, eles tinham plantio de padu, tabaco, séries, e bebiam. Ao beber, eles eram visionários. Então, a gente falava, ni arpepate. Tem outro continente como uma ilha gigante, eles falavam. No caso, era a América. Então, eles vieram, Marçã, enviaram os primeiros homens, embarcaram, chama Piron Irkutsk. Piron é cobra, Irkutsk é canoa, conhecido como canoa de transformação. Nós chamamos Pamuni Irkutsk, Pamu, que é emerge, que é boia, Irkutsk canoa. Em português, acabamos chamando de cobra canoa, canoa de transformação. Na verdade, é Pamuni Irkutsk. Uma canoa que surge, emerge, movimenta. Na verdade, era cobra. Então, essas pessoas embarcaram, beberam ayahuasca, embarcaram seus materiais como rancho, que era próprio ayahuasca, tabaco, rapé. O Auro e Duaitro, irmãos maiores, sentiram que essa canoa foi destruída. Eles sentiram, nossa, foi destruída. Então, eles começaram a celebrar de novo. Onde houve a falha? Qual o erro de proteção de campo de energia para essa canoa de navegação, que é a própria cobra? Então, eles beberam ayahuasca para fortalecer, proteger o corpo, e a cobra emergiu, eles defumaram, proteger a cobra para criar velocidade, ser ágil, habilidoso. Então, os próprios irmãos Doitiro, o Auro, entre demais, embarcaram nessa canoa. Todos construíram conhecimento, depois de tanto beber ayahuasca, tocar flauta, entre outros. E no meio da viagem, eles foram atacados pelas piranhas. A piranha era grande, que navegava no fundo da profundeza dos grandes mares. Então, a canoa foi emergindo, boiaram, e a canoa pulou, como se pulasse peixe que sai da água, pula. Então, eles conseguiam pular, a cobra pulando, deslocar mais de 500 a 1.000 metros, como voando, e caía na água. Assim, eles escapavam. Então, ele ficou habilidoso, veloz e rápido. E assim chegaram, chamado Lago do Leite, que é Rio de Janeiro. Então, Guanabara, todos são sistemas conhecidos pelos cumanos, tanto o povo Iepamasatucano, tanto pelos Tuiuca, Desçano, Baraçano, os povos conhecem o que é Rio de Janeiro. Toda aquela montanha tem seu significado, sua simbologia, suas histórias. Então, eles foram navegando por área do Nordeste e viram que tinha povos. Encontraram, era Tupinambá, que já existia também quando eles chegaram. Então, eles foram para a Ilha do Marajó também, encostaram, beberam ayahuasca, usaram paricá, usaram rapé, os conhecimentos, usaram o padu, conectando-os junto com a constelação das estrelas, sentindo o vento e a nuvem e a natureza. Ele era agrônomo, conhecia bem a natureza, pegava até, nossa, aqui planta dá, e peixe tem, aqui caça tem. É muito bom esse local, mas precisamos viajar mais. Assim, cada lugar que ele saía, eles faziam ritos, se protegia, se defumava para não ter ataque, para não pegar as doenças. Então, São Gabriel da Cachoeira, acreditamos que os baré, o povo hoje conhecido como baré, também estavam nessa embarcação. Desembarcaram em São Gabriel da Cachoeira, hoje município de São Gabriel da Cachoeira, onde faço parte. Então, eles subiram, é grande história. Então, no Rio, subiram para o Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Valpés,
tem chamado embaixo de Taraquá, distrito de Taraquá, onde tem o povo tucano, os demais, tem uma cachoeira Ipanuré, onde encostou, desembarcaram, tem marca a pegada da criança, onde saiu. Então, lá que estarei indo em outubro, na primeira semana de outubro, estaremos lá nesse local para dialogar, para celebrar, para falar, junto com os outros clãs sábios do povo Iepama Santo. Vou fazer um tour encontro para fortalecer os conhecimentos e as práticas milenares. Então, tem um rio afluente bem baixo, lá que nossos avós andaram. Então, quando desembarcaram, resumindo, os irmãos maiores entregaram as plantas da ayahuasca, entregaram as plantas do padu, coca, entregaram as plantas mambu, dos tabacos, entregaram mampori colori, caixa de cocás, adorno que usamos, eu tenho aqui, antigos nós temos, que passa de geração em geração. O meu, se eu conseguir guardar, continuará com meu filho. Se ele conseguir guardar bem, continuará com o filho dele. Assim vai. Então, tem que colocar que nós temos 500 anos. O povo Baraçana, com quem fui iniciado, junto com o meu avô Raimundo, e aí eles têm, desde o primeiro, quando desembarcaram da canoa cobra, receberam os têm até hoje, que passou de geração em geração, mas ele não tem ideia quantos anos, muitos anos, né? Talvez 500 mil anos. Então, eu também tenho esses cocá aqui usando. Inclusive, já saindo um pouco disso, eu estive em Viena, no Museu do Mundo conhecido, lá encontrei cocá do povo Caterima, velho, do Baixo Amazonas, luva, onde eles colocam tocandeira, entre outros artefatos, dos povos da África. Inclusive, encontrei dos povos tucanos, dos meus ancestrais. Depois fui convidado para ir na sala secreta, onde entra com código usando. Lá encontrei cocá que meus ancestrais usavam, chegou mais de 200 anos atrás, usavam na cerimônia de ayahuasca. Só que cocá não era de pena, era cocá de unha das onças já. Nunca tinha visto. Eles falaram que está guardado mais de 200 anos. Então, eu coloquei, fiz um resto, licença, chamamos limpar a energia, usei, nossa, quando eu usei, veio várias ideias, vários pensamentos. E peguei o cocá de mais de 200 anos, toquei também, cantei. Nossa, quando cantei, minha mente brilhava. Então, depois agradeci, fiz rezo também. Eles falaram, a próxima viagem que eu vou, acredito que eu vou ano que vem, tem 400 objetos do povo tucano. Então, para eu escolher qual que eu quero ver. Eu vi dos índios negros da África, da Nigéria, os antigos que eles faziam, foi nigeriano comigo. Nossa, em Nigéria era forte, não sentia. Ele começou a cantar, nossa, e a gente estava agradecendo, fortalecendo, renovando a energia. Sempre, quando encontramos objetos antigos nossos ancestrais, nós temos que limpar tudo que ela passou de sofrimento, renovar e agradecer, fortalecer. E esse fortalecimento, dentro do povo Iepama, como é que fazemos? Pedimos licença, perdão e agradecemos. Meu avô, através do objeto, existe espírito e energia. Oferecemos, sabe o quê? Tabaco. Está aqui o senhor, fume um tabaquinho, está aqui o rapé, está aqui o coca. Se quiser, oferecemos até o caxiri, peru, feito da mandioca, para alegrar aquele objeto. Nossa, você, em contrapartida, ela também te concede energia. Assim são feitos todos acervos, objetos antigos, que trabalham dessa forma. Essa mesma forma, trabalhamos para conduzir cerimônia na beira do rio, nas montanhas, nas cavernas, na floresta, entramos com tabaco já. Se vamos supor que eu esteja com esse cachimbo para conduzir cerimônia. Eu pego o tabaco, peço licença, avô, dos dias da noite dos tempos da era da humanidade, velho avô da terra, velha avô da terra, Atipac, pai da terra, mãe da terra,
Um arco criador, criadora, meus astrais, guias, mentores, guardiões. Peço licença aos seres que estão nessa terra, nessa hectare que estou entrando, nessa floresta. Guardião, peço licença. Eu sou como você, vocês são como eu. A diferença é que vocês são energia, são gente, espírito. Eu sou gente, carnal, vivo. Então, peço licença que eu vou celebrar. Eu conto, faço um bate-papo. O que eu vou fazer? Vou conduzir cerimônia, fazer um fogo com meus amigos, celebrar com todo o respeito, vibrar boa energia, aprender, tendo merecimento bom para poder auxiliar as pessoas. Está aqui tabaco para você, está aqui rapé para você, está aqui padu, está aqui caxiri para você, está aqui ayahuasca. Eu sou como você, eu sou, vamos celebrar junto. Aí, todo esse pensamento onde eu vou colocar aqui, ó, tudo que eu falei, claro que eu vou dialogar, bem comunicado. O pensamento sendo assoprado ao tocar no tabaco, sistematiza. Então, sistematizou, depois o que eu vou fazer? Eu vou acender. Aí eu vou puxar a fumaça, eu vou no chão, ou se tiver breu, no breu de fumo. Nenhum ataque, nenhuma perturbação, nada vai acontecer. Porque você fez um rezo de licença. Por que tu vai fazer? Você justificou, pediu licença. Essas coisas que fazemos também. Eu conduzo cerimônias em diversos lugares, no Peru, Venezuela, na montanha, nunca ninguém teve ataque. Sempre com toda licença. Essa forma é uma forma que nós criamos, não tem um rezo próprio, escrito, definido. Nós puxamos nosso pensamento, nosso sentimento, nossa bondade, nossa alegria e pedimos licença. Isso é um diálogo, uma comunicação, um, uma, uma oração de licença e funciona. Isso vocês podem fazer sistematizando também quem trabalha uma meditação na sua casa, quem tem um espaço que atende, ou um espaço que conduz para celebrar Ayahuasca, pode fazer isso. E funciona. Nunca tem ataque. Essa é uma das linhas. E retornando, então, para o barco, entregaram essas caixas de cocá, aquela caixa cheia de penas de arara, diversos pássaros, entregaram Mínia, Jurupari, que são toques tocados nas iniciações com Ayahuasca para futuros curandeiros, ou onças, ou baiaruá, ou cumã, e chamamos também Unhã. Era um pote de pintura Unhã de carangeiro, de multiplicação. E disseram foram entregar artefatos cerimoniais. Ó, nós bebemos, navegamos, você aqui ficarão. Aqui vocês vão preparar, limpar a terra, fazer casa, plantar. Faz como nós fazemos, resguarda dieta antes de usar. Depois faz vomitórios de dieta, ampliará conhecimentos. Com preparo ao bebê ayahuasca, chegará Carpimaçã, ser da ayahuasca, em outra palavra, espírito da ayahuasca, contará história, instruções, dentro do merecimento, orações de cura, como você vai ajudar, como você vai tratar, foram instruídos. Então, por isso que dentro da comunidade, nós vomitamos 2 horas da manhã, pelo menos uma semana antes de beber ayahuasca. Um dia da ayahuasca, como iniciou 8 horas da manhã, entramos em jejum e a cerimônia encerra às 18 horas no dia seguinte. Muita conexão em diversos mundos, espíritos chegando, conversando, andando, nosso espírito do nosso cursai começar a andar na casa, chamamos Umansebe, casas do alto, e outra para casa do céu. Diakanvi, casa das águas, dos conhecimentos de origem e princípio. Orpenkombiawi, casa dos leites das águas. Burpowi, casa do trovão. Awi,
na casa do pai da águia. São várias casas, temos, onde transitamos através de todo o preparo. Sim, preparo que eu fiz para entrar, isso foi 2 anos, 3 anos. 3 anos não bebia ayahuasca, 3 anos não transava, 3 anos assado frito para poder beber 1 litro e 950 ml. Sensações, socorro, me ajude, não aguento. Veio tudo. E vendo tudo. E o teto, parede da casa sumindo. Árvore, tudo era vivo, o chão era vivo. Você olhava a terra, você enxerga vários seres, várias dimensões. Então, onde somos instruídos. Então, quem bebe ayahuasca na cidade, você prepara todo o cuidado alimentar, vai em jejum. Você começa a entrar outras dimensões que você nunca teve miração, nunca teve, começa a abrir. Espíritos chegando, instrutores, ancestrais chegando. Essa conexão. Muitas pessoas querem beber ayahuasca, vão de barriga cheia, comem pão, um monte de coisa frita, daqui a pouco estão vomitando, para todo lado. Então, não consegue concentrar. Esse vomitório atrapalha. Atrapalha quem está do lado também. E me atrapalha quando estou com as pessoas que vomitam. A maioria sabe que eu nunca vomito. Então, vou preparado para conduzir. Bebo ayahuasca, sentado, navegando com nobreza, com alegria. Então, não tem nada de segredo, apenas ter cuidado da alimentação. Quem não consegue ficar em jejum, comida leve, chazinho, beber bastante água à tarde e entrar na cerimônia. Você verá, começa a ver quanto abre uma conexão que passa onde você nunca passou. Você ultrapassa do limite. Vê nova coisa, outro mundo, outro ensinamento. Então, muitas pessoas não fazem isso, tem miração. Miração que não ensina, apenas ensina o bem-estar, a boa coisinha. Não, assim, de receber uma instrução bem clara. Quem você? O que tu vai fazer? Para quê? E por quê? Como? Então, existe, nesse caminho do estudo que eu entrei, chamam Yaiwa, Marsamena, onças matadores. Essa coisa que é maravilhosa. Onde, em iniciação, nós somos um videogame das pessoas, dos Yaiwa, como é sábios. Eles não colocam prova de entregar vida do pai, mãe, filho, esposa, irmã, irmão. E o águia, burro, dá a vida do seu pai para mim. O acesso é pagamento. Então, há muito tempo, os bebedores de ayahuasca, mais de 500 anos, mais de 200 anos dentro da nossa terra, sabem que quando é iniciado bebendo ayahuasca, se a pessoa entregou, morre em pouco tempo, adoece, morre pai, filho, esposa, pai, mãe, irmão, irmã, primo, prima, tipo isso, morre. Essas são as práticas que vêm muito, não são muito colocadas, porque muitos não conhecem. Quem não conhece fala luz e amor. A ayahuasca nunca foi luz e amor. Existe um misticismo que muitos de nós não conhecemos. E ela existe. Eu entrei nesse mundo. Eu ouvi a águia conversando, pedindo vida do meu pai. Se eu entregasse a vida do meu pai, eu teria dom, além da imaginação, só de olhar, revelar a vida da pessoa, ver as doenças, tudo abrirá. Mas para isso, entrega a vida do seu pai. Eu falei que não ia entregar, pediu a vida da minha avó. Minhas irmãs, eu não quis entregar. Então, tem todo o processo. Eu valorizo muito e respeito mulher. Minha mãe falava, filho, você descendo das onças, quando iniciaram, pediram vida da pessoa do seu sangue. Pelo amor de Deus, nunca entregue. E se você não entregando, eles vão querer te matar. Faça do impossível possível para você retornar seu espírito para o seu corpo, senão você morrerá. Aí que entra no sistema onça matadores. Não é que ele está matando, é o sistema que é colocado, a pessoa não consegue vencer o espírito e morre, e o seu espírito não retorna para o corpo. Então, morre na cerimônia, na iniciação. Essas práticas são milenares. Essa é a escola da ayahuasca, dos curandeiros onças cumã, que somos iniciados com Jurupari.
Entenderam? E muitos não têm coragem de falar porque não conhece, e quem conhece não fala, fala que são segredos. Eu passei nessa escola, eu falo. Então, eles falaram, vocês vão fazer dieta, vão aprender. Então, com esse aprendizado, dê fume para produzir suas casas, comunidade de você, proteja, alinhe com o espírito, com seres da terra, da água, do ar, onde vocês vão caçar, onde vocês vão tomar banho, onde vocês vão fazer seus roçados, seus plantios, locais que vocês vão caçar, pescar, sistematizar. Por isso, essa licença, até hoje, ela funciona. Nunca nenhuma mulher, nenhuma criança é atacada ali no mato, no caminho da roça. Nunca ninguém é atacado pela cobra, toma banho, nada. Nenhum pescador é atacado, desde que seja alinhado com rito de licença, sistematizado, campo de proteção e emissário. O rio, aqui, tem cobra. Aqui, sistema é colocado, tipo, mais ou menos 2 metros a 3 metros, sistema como se fosse grade. Então, a criança toma banho e a cobra não sobe, ele fica no sistema onde limite colocaram. Esse é. Então, esse sistema que usamos, se eu quiser atravessar um rio, eu vou pedir licença, pegar água, eu vou sistematizar emissário, como se fosse umas grades de ferro. Aí eu vou atravessar andando. Nenhuma cobra vai me comer. Ela funciona. Então, esse sistema também que eu falei para ir atender as pessoas, fazer rezos, doentes, sistematizar embaixo de nós, como se fosse um grade de gaiola, assim, tipo 5 metros, 7 metros. Na verdade, é como se fosse o nosso campo de luz. Na verdade, é uma energia que protege para não entrar ataque e doença dentro do nosso corpo. E ela funciona. Entenderam? Eu vou abrir um pouquinho, pergunto para quem tem algumas dúvidas, entenderam? Para poder prosseguir. 2 perguntas só. Depois já prosseguimos o assunto. Ou está bem claro? Se for perguntar, libera o microfone e pergunte, vamos. Se não tiver, vamos prosseguir. Tá, pode falar. Oi, Bu, boa noite. Oi, pessoal. Bu, uma pergunta. Essa sistematização que a gente faz de holografia, ela é sempre mental, 100% mental? A gente não usa a fala? Eu nunca falei, nunca falo. Ah, Né? Se tiver tabaco, eu vou sistematizar esse pensamento, essa ideia que vai, é o poder da palavra que vai como se materializasse, mas invisivelmente, vai sistematizar essa holografia. Meu pensamento, eu vou assoprar no cachimbo ou no tabaco, ou fumação. Depois eu vou defumar. Ela acontece. Se não tiver cachimbo, vou pensando, fazendo na hora, assoprando já. Muitas cavernas eu entro, às vezes não tenho tabaco. Na mata eu penso ali sempre pensamento. Assopro no meu corpo, pedindo proteção. Imagino armadura de prata, ouro, ferro, aço, pedra de quartz, tudo que eu imagino que tem, sistematizo como aquele pessoa que vai para a guerra, né? Você já assistiu filme de guerra? Tem capacete, armadura, luva de ferro, prata, ouro, ferro, bota. Sistematizo os canais que vai circular energeticamente para manter a armadura, aqui do terceiro olho, aqui em cima, como é que chama? Chácara, coronária, ouvido, aqui sistema, umbigo, cu, a energia que sai limpa, e da sola do pé, outros pontos libera. Por mais que tenha onde a onda para eu sentir, para conectar com minha intuição, com meu sentimento, pensamento, minha intuição como antena.
Aí eu entro. Se não, fica tudo fechado. Então, como é que você vai conectar com externo? Então, tu fica como se fosse grade fechado e isolado. Então, abrimos com a mente para conectar com externo e interno conosco, com o nosso universo. É assim que eu faço. Respondido? Sim, muito obrigada. Próxima pergunta, se tiver. Lúcia Campos. Luzia. Vai falar ou não? Nós já prosseguimos. Ah, então eu vou falar. A Luzia não vai falar? Boa noite, Bu. Boa noite. Boa noite a todos. É uma pergunta sobre o horário de consagração da ayahuasca. Você falou de jejum. Poderia fazer o jejum à noite e consagrar de manhã? Bem, como você vai consagrar de manhã, você já não... Só janta comida leve. Um dia antes. Você vai beber sexta. Sexta-feira tu come bebida leve. E à noite, naturalmente, tu não vai comer. Vai estar dormindo. Então, acorda, de manhã Entendi. você vai beber sem comer. Mas de chazinho, leve, nem quente, apenas morninho, se quiser, você bebe. Uma vez eu estava indo para 2010 para Bruxelas. Tão ocupado que não tive nem tempo de comer. Só tomei um copo de guaraná, porque estava cansado. Aí cheguei em casa, estava um índio, Tuiuca. Ele falou, Bu, tu vai viajar, eu quero beber ayahuasca. Ele falou, tá bom. Eu dei um copo grande, mais ou menos desse tamanho o copão. Eu dei assim, falei, não tem como você vir um pouco para você. Pode encher, ele falou. Eu fiquei olhando, sério? Aí eu enchi. Ele bebeu tudo. Imagina um copão desse. Aí ele bebeu tudo. Agora você, ele falou, mas eu vou viajar. Tu serviu, eu quero que tu beba. Tá bom, eu fui servir. Eu estava em jejum o dia todo. A única vez que eu jantei um dia antes. Eu tinha que ir para o aeroporto 22 horas, 23 horas embarcando. Nossa, era 19 horas. Eu estava quase voando. Meu pai veio, pai, não estou aguentando. Meu pai falou, vomita com bacia. Tanta coisa aparece. Eu estava com tanta visão que abria, eu mesmo que eu estava preocupado de perder avião. Mas consegui embarcar no avião vendo visão, sentindo tudo. Então, abri muito. Então, eu fiz, o grande estudo que eu fiz a noite de cerimônia que eu faço. Então, fico o dia todo sem comer nada. Apenas bebo um copo de água. E entro. Nossa, o chão parece... você já viu a parede onde é desenhado do egípcio? Parece tudo marca. Eu vejo minha mão só cheia de código. Cada código que eu olho, eu entro e me mostra. Sempre cheguei a esse ponto quando entrei para beber ayahuasca em jejum, 24 horas em jejum, entrar a beber. Muitas vezes que bebi, nunca cheguei a esse ponto, porque sempre tive alimento no corpo. Mas em jejum, não tem como... É inexplicável. Só nós sabemos a conexão imensa que nós temos. Chego a ponto de ouvir o pensamento de todo mundo. Nossa, você escuta o que cada pessoa sente. Você vê, cada pessoa fala quando está mentindo, como se você lesse a mentira por trás da palavra que sai da boca da pessoa. É isso. Incrível. Gratidão. Já de fazer pergunta, vou abrir. A pergunta dele é para sensação de morte durante a cerimônia? Na iniciação, eu pensei que eu ia morrer. Deu vontade de socorro, gente, me amarre. Deixa tudo amarrado. Eu tinha a sensação que eu ia sair correndo.
Aí o velho chega para você, respire fundo, aqui vocês são todos descendentes, netos das onças. Ninguém nunca morreu. Tudo é coisa da mente. Respire fundo e concentre e navegue, ele falou. Você respira fundo, mas a força continua. Né? E é muito forte. Então, a sensação de morte, quando eu senti muito, sempre foi quando eu tinha ataque. Há muito tempo eu bebia São Paulo com Acaí, Saramão e tudo demais. Eu via eles mexendo através da minha energia entrando, mas eu nunca liguei. Só que essa entrada, como se deixasse vírus espirituais no meu canal. Então, como toda vez que eu bebia, cheguei a ponto que eu só via espíritos, seres da morte. Eu olhava para cima, vem cá, que ela lança como matar gente. Eu olhar para frente, os caras vêm embaixo. Não existia mais Deus nem luz. Nossa, era difícil. Eu olhar para fogo ou vela dentro de mim, pensar como solu. A ideia minha era não receber instruções desses seres da morte. E a sensação era morte, que eu não ia mais viver tudo. Respirar fundo. Eu falei. Aí depois retornei, fui para fronteira, onde moram os meus tios. Eu falei, não sei o que está acontecendo, tá? Mas eu bebo com os pessoal que diz, se autodeclara grão-mestre. A Caí Saramano da Terra do Chão, eles auto se declara como grão-mestre. Nunca ninguém iniciou ele, mas ele mesmo se declara, né? Tem muito em São Paulo, aqui no Brasil, nunca foram iniciados, se declara pajé, auto se declara xamã. Mas para você se chamar o curandeiro como pajé, onça comum, você passa um processo de iniciação, analisar para os grandes sábios, ele que diz se você foi aprovado ou não. Então, a gente passa. E muita gente, próprios indígenas e os demais aqui na cidade, ele não passa nesse processo. Eles mesmo se graduando, eles mesmo se promovem. Eu tenho visto muitas pessoas de vários espaços aqui no Brasil, em especial São Paulo. Então, ele veio, falou, você bebia com quem ayahuasca, filho? Eu falei com os brancos na cidade. Como é que você deixa ele usar a sua energia? Então, eles entravam através... Como ele não conseguia entrar, usava a sua energia, mesmo de sua roupa de energia, ele colocaram a sujeira deles. Por isso que tu só vê sombra, os demônios querem te ensinar como matar, como roubar, como fazer pacto, essas coisas mesmo. Aí ele falou que não era para eu temer, que eu era Nhamirim Diraupono, Nhamirim noite, Dirau pedaço da noite, filho da noite. Você é dessa linha. Para que temer? Você que tem que comandar a sombra. Ele falou. Aí ele fez rezo, mas nunca contou, defumou na minha cabeça, no meu corpo. Tanto que no meu Facebook está escrito Nhamirim Diraupono. Isso foi há muito tempo. E nunca mais senti sensações de loucura. Mas geralmente hoje, de vez em quando vem ataque, eu consigo rastrear, limpar e encaminhar. Então, aquelas sensações de morte, que eu vou ficar doido, ela rapidinho some. Consigo, eu pego lança, envio. Se tiver senhor, senhora, meu guardião de guias, mentores, meu grande mestre que me acompanha, se tiver algum espírito que veio atacar, enviado para alguém, seja quebrado, derrubado, se essa sombra retorne de onde veio, aí eu lanço. Em questão de segundo, volta normal. E também, ao mesmo tempo, nós temos que aprender também a usar chicotes. Vocês já viram algum filme que eu uso chicote de raio, de fogo? Eu sempre uso também um pouco das guerras usadas pelos grandes mestres como arcanjos. Sistematizo. Se tiver espírito não autorizado aqui presente, eu imagino pegando lanço. Melhora tudo rápido, questão de segundo. Então tem que ter fé para fazer isso.
Um dos pontos também, eu sempre falei de alguma aula, ir no mato é um pouco ligado à linha do cigano. Pega uma vara bem bonitinha, você coloca uma moeda de R$ 1, tira ela, você vai colocar, a partir de hoje, toda licença, guardião da floresta, da mata, essa será meu bastão, que protegerá a verdade. Com toda licença, guardarei e andarei. Então, eu tenho uma que eu fiz 10 anos atrás aqui em casa. Ninguém pode saber que tu tem. Estava ataque forte, eu peguei, peguei essa vara que eu fiz, imaginando quebrando. Quebrando, empurrando para tudo, de onde veio. Voltou normal. Então, para isso, vocês têm que pegar a vara, pedir licença, assoprar nela, pedindo a força, a licença à natureza. E ela funciona. Tem um dos meus alunos lá de Próximo Rio, tem aquele município, como eles chamam, famoso, perto do... como é que chama aquele município, onde tem Guarani? Ele mora lá, ele falou que a sobrinha dele tinha medo da água, da onda do mar. Bu, eu imaginei, peguei lança, imaginei quebrando o medo dela que estava atrapalhando. Só mostrei para ela que não sei como tu falou. Esse é o bastão que o Bu ensinou, quebrei todo o seu medo. Pode entrar no mar. Sem medo, minha sobrinha, que sempre tinha medo do mar, ela entrou, tomou banho, o Bu foi quebrar. Até hoje ela não tem medo. Como é que funciona? Eu falei, funciona. Então, assim são feitos na linha de cigano, entre outros. Desde que você tenha ciência de licença, nós criamos nossos bastões. Entenderam? Então, assim, cuidado alimentar é fundamental, fazer dieta resguardo para sair situações de sensação de morte na ayahuasca. Respondido? Vamos prosseguir. Sim, mestre Bu, respondidos. Uhum. Bu, Fazer pergunta. se me permite, mais uma pergunta Hum. sobre a questão da alimentação. Né? Eu ainda não tomei ayahuasca, né? Na verdade, eu estou fazendo um estudo para poder talvez me preparar e tudo, não conheço exatamente. Só que eu sempre ouvi falar que a pessoa para tomar ayahuasca tem que ser plenamente vegana. Né? Eu já tentei algumas vezes parar completamente a carne, fui fazendo um processo e não consegui. Como que é isso? Precisa ser plenamente vegano mesmo para poder tomar ayahuasca? Qual que é o processo da alimentação, para a preparação, tudo? Só posso dizer que esse papo de vegano é papo furado. Tinha um cara que veio assim comigo, Bu, para beber ayahuasca, tem que ser vegano. Eu perguntei, senhor, me responda uma pergunta. Quem ama o seu avô bebia ayahuasca, fazia esse tal de consumo de vegano? Me responda. Eu falei, não. Então, se tu não sabe, você está inventando. Meu tataravô, bisavô bebe há séculos. Tem artefatos que são encontrados no mundo 2 séculos ou mais. Está na Itália, Viena, Inglaterra, Alemanha, tambores levaram mais de século, há muito tempo. Muitas coisas foram roubadas, outros foram negociados, outros foram feito troca. Isso comprova que meus avós bebiam há muito tempo, não tinha esse papo de vegano. Eu falei, apenas resguardo, cuidado, antes de beber ayahuasca. Você inventa esse veganismo que fica querendo puxar dentro da ayahuasca, vocês criam, você inventa dentro dessa história. Isso nunca existiu, eu falei. Então, isso aí, papo furado desses veganos que fica querendo convencer todo mundo que a importância. Liberdade hoje caminha na espiritualidade,
cada um tem liberdade e responsabilidade de comer o que gosta, comer peixe, comer carne, comer salada, fruta, suco, nunca tivemos problema. Até hoje, grande mestre onças, que eu vi, com quem estudei, tanto o Macuna da Colômbia, o senhor Serafim, que lia a minha mente, o que tu pensava, ele respondia na hora, tanto o meu finado avô, professor Raimundo, que preveu 4 anos antes de chegar a doenças, coronavírus, entre outros, ele previu, sempre chegou. Vai chegar doença. Todos eles comiam carne, peixe. Apenas, antes de iniciar a cerimônia, eles paravam de comer, tipo, 4 dias, 5 dias, aí já comia peixe, no dia em jejum entrava, sempre fazendo vomitório. Tinha as grandes conexões. Respondido? Sim, muito obrigado. Uhum. A não ser alguém tenha prova que seus bisavô usou. Porque não tem como comprovar o que eu estou falando. Porque o mestre Irineu, ele usou ayahuasca, aprendeu na época que ele chegou no Acre. Ela, se eu não me engano, nem fez um século ainda. Então, através do Santo Daime, muitas pessoas se fardaram, usaram, como tem condições financeiras, plantaram a ayahuasca, onde surge a venda da ayahuasca, vários seres xamãs. Através dos mestres Gabriel também, o da União Vegetal, o DV, também onde se farda, muitas pessoas aprenderam, depois desse farda, cria seu centro. Então, no Brasil, não tem ninguém que diga que seu tataravô bebeu os 200 anos, 300, 500 anos. Apenas papo furado, eu falo, eu tenho princípio e origem, conheço como surgiu o ayahuasca, meu ancestral, como usava. Então, sempre discordo. Muita pessoa tenta me convencer. Eu falo, seu avô nunca beberam, então não venha me convencer. Meu avô, tataravô, há muito tempo, séculos, bebia e tem como comprovar, eu falo. É isso. Mais alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Eu sei que tem muitas mulheres, tem uma escrita que eu fiz aqui um pouco, a importância para quem tem bebê fazer rezos. Chamamos Imalabacessé. Primeiro ponto, por que é importante quando falo de criança, quando queima ayahuasca? As crianças são futuros sábios, futuros mestres. Já preparamos desde pequeno para eles se fortalecerem. Então, quando nasce, chamamos a vida de bebês, de crianças recém-nascidos. Tem ligação com o lago de leite. Lago de leite, nós acreditamos que é sistema que tem energia pura. Então, Lago de leite, ela fica também, Orpecundia, que eu falei, no Lençóis das Águas, é um sistema de imaginação, que existe elementos dentro do Lençóis das Águas. Acreditamos que lá em cima no céu existe a energia do leite, que é onde existe uma voz gigante, inclusive ela que eu estava tentando fazer essa obra. Essa obra é 1,10 m por 80 centímetros. Falta fazer Lua, outros planetas ainda, e grafismo no rosto dela. Bem, nós puxamos com arcolíquido leite, puxamos imaginando como se fosse um fio, cartilha da linha da vida. Imaginamos colocando, entrando aqui na chácara coronária dela, ou dele, sistematizando regeneração, fortalecimento do corpo. Depois puxamos merecodá, merecó é líquido leite, sistematizando. O canacodá, existe aquele buiú, chamado canacó. Linha de fio de conhecimento das energias de canacó. O secodá, linha de cucura, sistematizamos para fortalecer a criança, revigorar, para que ela possa, essa energia possa trabalhar na imunidade da criança, essa energia possa também envolver no sistema de fortalecer anticorpos,
renovação de células, que vai combater a doença, regeneração para você tutano, sistematizando. Então, a criança, ela cresce saudável. Para isso, a mãe que está dando de mamar não pode comer assado, frito, coisa oleosa. Então, a criança está desenvolvendo, começa já a sonhar. Então, depois, acreditando que existe os seres que não adoecem gripe. Chamamos Diaió. Diaió são aqueles ariranha, né? Ariranha, que fica no rio mergulhando, pegando peixe. Imagina um cão carticé. Pegamos o espírito da energia dele e colocamos na criança. Chama Irpurreção. Puxando lá de cima. Imagina ele canalizando. Para a criança não pegar facilmente gripe. Então, o sistema de campo de energias são blindados com a energia do ariranha. Nós chamamos outro... aquele peixe, aquela cobra que vocês comem, povo Baniva come, como é que chama? Peixe elétrico? Não, outro. Enguia. Enguia. Eu acho que esse, aquele que fica na beira da água, às vezes pega as pessoas, puxa. Sucuri? Sucuri. Então, colocamos sistema de energia, puxando, imagina, puxamos na criança, canalizando energia para que vai circular no corpo dele. Velho, canalizamos com canacol. Outro é aquele peixe, passarinho que come peixe. Ele fica na beira do rio, quando ele mergulha, pega peixe, voa. Eu não sei como é que chama em português. Então, o sistema dele. Chamamos Sana em tucano. Sana. Ele é bem bonitinho, narigudinho. Ele bica peixe, pega. Então, a criança que não pegará facilmente gripe terá a imunidade bem firmada, porque esse sistema, ela trabalha esse sistema. A maioria das crianças que eu batizei, que os pais pediram, eu fiz esse sistema. Eles falam que é dificilmente gripa, e também sistema que vai desabrochar. Será pensador, será filósofo, sistema de conhecedor, comunidade, sábios, sistema de cantos, sistema de vidências, sistematizamos também. Isso, sabe com o que a gente faz? Com o líquido da mama da mãe, que é dado na boca, ou no tabaco. Então, essa criança, quando cresce, ela não pode comer muito assado, nem frito, e a criança sonha muito. Então, quando vai crescendo, a criança está ligada com seu corpo, mente e espírito. A nível de estudo, essa criança, dependendo do ensino, ela desenvolverá o dom do conhecimento, alguma habilidade, será, se tiver que ele escolher ser bom estudante, será bom estudante. Assim são sistematizados. Entenderam? Esse sistema colocamos em nós também. Se eu vou viajar num lugar cheio de chuva, eu vou imaginar essa cobra que eu falei, sucuri, que isso tem razão. Ariranha, que era no Jeremias, inspirando como ele, sentindo. A roupa dele que tu vestiu, lembra da roupa dos animais que eu dou aula? E aquele passarinho que eu falei. Quieta, respiro na linha dele, canal. Nossa, você vai viajar. Ajuda muito os gripes. E funciona. Quando a criança engasga, eles que nós usamos. Eu estava em São Domingo, o cara falou, Bu, vai ter Caxiri da Bucuri, vamos? Ele era uma travessia. Ele falou, espera lá, vou subir de rabeta. E ficamos esperando meia hora, depois voltamos para baixo. E ele estava no porto ainda, benzindo, rezando. Eu falei, o que aconteceu? Meu filho engasgou comendo peixe, ele falou. Estou rezando, a criança não está aguentando, o osso está grande, está aqui dentro, ele falou. Eu falei,
posso fazer? E o cara é filho do mestre. Eu fiz rapidinho, tipo, 1 minuto. Pode colocar. Ele não queria nem beber. Falei, coloca chibezinho, água. Dei para ele. Ele bebeu. Nossa, pai, entrou. Ele falou. O que eu usei? Meu pai sempre fala, quando criança engasga, quando tu engasga, filho, você vai imaginar uma cobra. Essa cobra que acabou de falar, mesmo, funciona. Ele come peixe gigante, ele come animais, nunca engasga. Então você imagina você colocando-se como você sendo, como se a boca dele, a própria, sua boca como se fosse a boca dele. Você vai fazendo fusão de energia, alinhando. Depois eu uso ariranha. Também eu uso boto. Boto come peixe, ele nunca engasga. Eu uso aquele passarinho. Aí eu fiz esse rezo nele, a criança, ele falou, nossa, boa, fiz todo tipo de oração, sistema de alargamento da garganta, da barriga. Meu avô contou isso, ele contou a oração, tipo, 40 minutos. Eu falei, nossa, é oração boa, é rezo antigo, né? Eu não faço, meu pai fala que nós temos que canalizar sistema de tudo que, onde é canal, garganta, como se eu fosse cobra, colocar em mim. Então, essa fusão, ela faz posso entrar. Nem que engasguei uma vez, eu tinha uma namorada ciumenta, estava comendo peixe, ela bateu na minha mão, ficou sangue, só saía sangue. As minhas irmãs viram. Eu pedi para minha irmã trazer chibé, água com farinha, eu fiz rezo. Eu bebi. Assim que eu engoli, entrou tudo. Esse osso, eu acho que se perdeu aqui dentro. E ela funciona. E várias crianças nas viagens que eu faço na aldeia, engasga, eu faço rezo. Em 30 segundos, 1 minuto, o osso entra. Então, ela funciona. Esse tema que fazemos. Então, tem uma parte que preparei aqui. Temos muita coisa ainda. Vamos falar de rapé. Se quiserem hoje, como matar as pessoas também, se eu tenho hora de dia que eu dou também. Então, quando nascem os bebês, e é para maçã, os velhos cumã fazem, colocamos nome. No caso de eu, quando nasci, recebi Bu, tem outro nome. Então, nós damos, isso chamamos nome de cerimônia. Chamamos Ponati Can Heripona Baceró. Quando tem filho, colocar o nome e abençoar. Com esse nome que sistematizamos quando vai beber ayahuasca, com esse nome que sistematizamos quando ele vai para a mata, com esse nome que sistematizamos quando ele vai viajar. Então, é um nome que está conectado com o universo. Por isso, a importância de nós ter fé com o nosso nome e firmar. E ela funciona. Então, eles dão os nomes através desse assopro, celebrando, narrando a história. Assim, a vida do bebê tem a vida de ligação direta na casa de transformação, que é a criação dos campos de energia, e com energia do Jite Lago do Leite. E acreditamos que a criança cresce saudável, sábio, tranquilo, calmo, firme, elegante no seu trabalho, com responsabilidade. E acreditamos também, por isso, quando a gente morre, nossa alma volta de novo para a casa de transformação com seres do Lago de Leite, porque de lá que nossas energias são canalizadas. Esse é um dos pontos. Então, tem tanta coisa aqui, tantas histórias antigas. Se eu for abrir, cada página tem histórias. Espero publicar ainda em breve. Bem, então, quando eu vou beber carpi, tem alguma pessoa que já bebeu ayahuasca que não tem miração, tem dificuldade? Dê uma fala. Como tu tem dificuldade? Não tem miração, não tem visão?
Como é? Eu consagrei 6 vezes de instituto e eu tive miração. Aí eu quis consagrar em casa, sozinha. Eu não sei se eu fiquei com medo de tomar muito também, né? Porque foi uma experiência solo. E aí eu não tive miração nenhuma. Parecia que eu tinha tomado água. Aí eu fiquei com medo de tomar. Aproveito e pergunto. É porque eu tomei 70 ml no total, né? Mas eu senti que se eu tomasse um pouquinho mais, eu ia ter, sabe? Eu fiz uma dieta, mais ou menos, não agora que você está ensinando, mas eu tirei o álcool uma semana, carne, e só que eu comi, né, no dia. E então eu não tive miração nenhuma. Fiquei triste. Eu muitas vezes estou muito indisciplinado. Eu como carne, feijão, macarrão, tudo no almoço. À tarde estou bebo líquido. Eu falo, vai dar digestão, 9 horas da noite, já saiu tudo. Então, sempre tive visão boa. Mas também não como frito, nem assado, nem álcool. Né? Eu sei que isso é tudo, esse é o ponto ideal. Então, no dia da cerimônia, se eu quiser, eu como frango, mas também já almoço 10 horas da manhã. Frango, arroz, salada, suco, como crente, para aguentar a noite toda. E à tarde só água, suco, água de coco se tiver, 9 horas bebo, abre tudo, não bebo refrigerante, nem bebida alcoólica. E muitas pessoas, eles têm visões. Tem pessoas que, às vezes, no lugar frequente, ele fecha, chamamos de ar. Muitas pessoas que chegaram até mim, vários lugares participaram, nunca tiveram visão. Inclusive, Manuel falou, Bu, eu não sei o que é, sempre eu ouvi pessoas, nossa, tive visão isso, você fica imaginando. Aí ele fala que só sabe, depois que entrou comigo, fazer esse cuidado alimentar, agora sei o que é beber ayahuasca, eu tenho conexão, visão, espírito chegando. Fala, então, esse cuidado alimentar, ela abre muito. Muitas pessoas que participam, às vezes, não estou vendo nada, geralmente 2 horas da manhã, existe algumas magias, algumas linhas, chamamos véu. Se colocasse véu, assim, véu tem aqueles panos, eles, como se fosse sistema funciona. Então, esse sistema, ela bloqueia. Então, a pessoa não tem miração. Isso acaba interferindo lá do profissional de criatividade, como se bloqueasse. Às vezes quer fazer, não consegue completar a ideia que quer construir. Então, muitos dos casos usados na bruxaria, na magia da sombra, são capacete. Então, eu já chego, primeiro peço licença para aquela pessoa, espírito, guardião ancestral que está, imagina já tirando os capacete de prata, ouro, ferro, aço. Se eu quiser, eu vou imaginar capacete ligado, que usa motoqueiro, aviador, entre várias coisas. Branco, preto, marrom, roxo, imagina tirando. Imagina um buraco e joga. Depois começa a jogar, como se fosse soro. Aí que entra líquido leite da mama, essência purificando. Depois eu entro, vedação. Lembra aquele tipo múmia, tudo vedado? Mais ou menos esse sistema usado na bruxaria. Imagino tirando todo tipo de pano de prata, branco, preto, roxo, marrom, vermelho, azul, verde, imagino tudo. Tirando, jogo. Depois jogo com líquido leite, regenerando. Depois chamamos Eunfini. Eunfini são reflexos da visão que faz enxergar, ligado ao nosso sentido, nossa visão. Aí é igual como o para-brisa do carro, cheio de poeira, terra, não dá para enxergar, então tem que passar água para limpar. Então, Eunfini, nós imaginamos limpando, imaginamos tirando poeira. Para isso, assopramos nos olhos. Depois regeneramos, protegemos, sistema de emissário, pode beber. Geralmente, a maioria, em 1 hora, depois de beber um copo, começa, nossa, bota, estou vendo. Tem gente que foi muito forte, é igual um tratamento. Tem tratamento que só uma vez tomou certo remédio, uma semana, melhorou. Tem tratamento que precisa de mais tempo. Então, tem coisa que é muito feito fortemente, você precisa atender e limpar a pessoa 2, 3 vezes. Então,
A admiração vem com tudo já. Então, a pessoa sabe, nossa, agora sei quem chega. Então, quando eu quero fazer, eu imagino comigo mesmo aqui, limpando, regenerando, ou no tabaco. Eu me defumo aqui, fumando. Nossa, a maior conexão que eu tenho. Então, essa dica eu estou dando para vocês, aquelas pessoas que eu sentei, perguntei que não tem admiração. Não existe uma oração bem definida, vocês vão imaginar, criar, mas todas essas coisas que eu falo foi um aprendizado de conexão através da Ayahuasca, tanta iniciação que eu estudei. Então, tem que acreditar, ter fé, suas intuições. Entendido? Então, quando bebemos carpi, o sistema de proteção são pontos fundamentais. Quando for frequentar outro lugar, você pede licença, não vai limpar aquela casa, porque existe condutor naquela casa. Se você vai limpar sem pedir licença e autorização, aqueles mentores, guia que trabalham com aquela pessoa, aquela casa, eles vão te atacar. Você vai beber ayahuasca sofrendo, sentir sensação de morte, porque foi mexer os trabalhadores espíritos que a pessoa usa para trabalhar, para curar as pessoas com seu processo, com sua ideia. Então, nunca limpar, nunca mexer, senão vão apanhar na ayahuasca. A única coisa que vocês podem fazer, quem sentir, chega lá, licença, essa casa, guardião de guias, de trabalho. Eu vou celebrar aqui junto com você, com todo respeito. Então, depois você senta, se quiser levantar campo de proteção e misericórdia, levanta na frente de você. Ou coloca guias, mentores para de frente, esquerda, atrás, direita, embaixo, em cima. Até funciona também com parte de São Miguel, Arcanjo, essas coisas. Bem fortalecer, se quiserem, pedra de quartzo, levantando. Não vai acontecer nada, você vai beber, ter maior conexão. Sempre é bom lembrar, usar armadura de prata, ouro, ferro, aço, diamante, pedra de quartzo. Que sentido? Então, às vezes, pessoal, vendo que você está tendo boa conexão, um grande aprendizado, a pessoa, eu consigo ver quem tem, a gente consegue ver, a pessoa que tem um dom, futuro, energia que está chegando, o profeta está chegando. Então, a orientação é respeitar a energia de cada um dentro do seu merecimento, está recebendo e receberá no futuro, a gente vê. Então, um condutor, uma condutora, se tiver inveja, ela vai mexer. Ao mexer, está mexendo na prosperidade da pessoa. Aí que vem pessoa que bebe ayahuasca, cheio de dívida, sem prosperidade, sem crescimento profissional, porque alguém onde frequenta está mexendo os campos de energia. Por mais seja lugar bom, real, se não prosperar, pode desconfiar que algo está acontecendo. Porque eu tenho visto todas as pessoas que bebem comigo, que faz... segue a regra de cuidado menstruído, eu vejo o pessoal melhorando de vida, subindo de cargo, viagem, trabalho, a não ser aquelas pessoas que geralmente não cumpre, fala que fez dieta, mas está mentindo, e a energia, ela naturalmente faz as pessoas não prosperar, porque tenta mentir. Então, se tem uma espiritualidade, sabe quem está falando verdade, e quem está realmente seguindo a regra, vida bem fluida, tranquila, de paz, de clareza, de responsabilidade, assim que funciona na ayahuasca. Deu para entender? A ayahuasca, como eu falei, todo cuidado da alimentação é importante. Eu não posso dizer em jejum, eu sempre comi um dia antes, bem, no dia da cerimônia, em jejum, entrava. Raramente eu fiquei no máximo 2 dias sem comer carne, onde viajo a outro lugar, porque o pessoal não come carne. Então, sou obrigado a não comer, seguir a regra de comer verdura, essas coisas. Então, não reclamo, eu sigo a regra da casa. Mas se tiver carne, eu como carne um dia antes da cerimônia. Mas num dia, arrozinho, salada, suco, vão embora.
Nunca tive problema, sempre visão bonita, muito aprendizado. Inclusive, eu comi bem um dia antes, almocei bem um pouco, e à noite bebi, quase saí voando na Suíça, na montanha. O mestre me ensinando, instruindo, vendo tudo. Eu consegui enxergar quilômetros, várias montanhas, parecia que eu estava um 10º andar por aí, olhando tudo para lá, para cá, o Espírito me ensinando. Pesado, ao mesmo tempo, coisa maravilhosa eu vi. E isso porque eu comi bem, e almocei bem ainda, não fui em jejum. Então, essas coisas de comer só isso, aquilo, é papo furado. Quando você está bem com você, você tem amor próprio, está alegre, você está resolvido com seu ex, quem tem ex, está bem com seu pai, sua mãe, situação resolvida, pode beber ayahuasca, abre bem. Às vezes, situações que passa coisa pesada, tem alguma pendência de culpa, situação mal resolvida, relação nada resolvido com pai, mãe ou avô, dependendo, vem pelo. Ela tem algo a ser resolvido. Eu falo para a pessoa, você tem algum problema a ser resolvido, por isso tu leva a peia. Quando você está bem, que eu acho que é maravilhosa, ela te recebe bem, ela te mostra, ela te ensina, ela recebe com carinho. Eu não sei o que é sofrer, mas sempre tive boas conexões. E sobre rapé, nós usamos sempre na cerimônia da ayahuasca, mas o feitor, o organizador da cerimônia, ele se prepara com todo o cuidado, com todo o sistematizar. Aquela pessoa que usar esse rapé vai desabrochar o dom do conhecimento, o dom do pensador para pensar, o dom de criatividade, chamar um pupi, desabrochará, o dom de Kumu. Kumu é um sábio, sabedor, benzedor. Vai desabrochar. Quando fala desabrochar, vai conectar, abrir através do sentido, através da percepção, através da visão. Sistemas de trabalhando no rapé. E aí essa é desabrochar o dom, a habilidade que os curandeiros onça sabem. Baiace, Baiaroa. Baia são os que cantam, narram, usando aqueles cocar, dono grande, que vai desabrochar, sistematizando no rapé. Eu, quando preparo, vai beber como eu sistematizo. Está presente aqui pessoas, quando eu vejo povos indígenas, negros, descendentes negros, brancos, crianças, jovens mulheres, adultos, homem, mulher, cérebro, todo o sistema. Dentro do merecimento, se estiver com fé, com respeito, possa desabrochar habilidade, dom do pensador, pensadora, dom do Kumã, Baiá, Iaiuá, girando mulher, sabe, parteira, vai desabrochar, conectar com gente Iauá, espírito Iauá, possa fazer conectar. Então, elas já estão colocadas, mesmo sistema na ayahuasca, mesmo sistema no rapé. Então, quando bebe ayahuasca, nossa, eu vi, porque você abriu para todo mundo que esteja bem, alinhado, consigo, com respeito, ela abre tudo. Rapé é a mesma coisa. Por isso que, dentro dessa comunidade, com o grande sábio que participei, rapé não é usado a qualquer hora. Eles usam para de resguarda 2, 3 dias, só de usar rapé. Então, pessoa que não quer fazer resguardo, não usa rapé. Porque todo o rapé dele é sistematizado, desabrochamento de conhecimento. Então, para desabrochar, ele precisa cuidar do corpo. É igual uma flor. Você rega, cuida da terra, aduba, a planta vai ser boa. Se você não cuidar, a planta, com o tempo, ela vai ficar amarela e vai morrer. Então, o rapé é como adubo, como arregar água. Então, as pessoas, grandes sábios, eles ficam de resguarda 1 a 2 dias, no máximo 2 dias, quando usa rapé. Entenderam? Então, eu não uso rapé. A última vez que eu usei foi mais de 40 dias atrás, quando conduzi cerimônia. Agora, eu só vou usar rapé no Rio de Janeiro, que eu vou conduzir na aldeia Caixa,
no estudo e na cerimônia. Eu não sinto necessidade de usar rapé. Na cerimônia eu uso para ensinar. Na cerimônia eu uso para tirar sono, canalizar energia. Só assim eu uso. Então, muitas pessoas justificam a rapé. Não, eu uso todo dia, eu me sinto bem, mas, na verdade, se usa todo dia, se você pede para ele ficar 2 meses sem usar, ele não vai conseguir. Ele está viciado, está dependente do rapé para estar bem. Igual o café. Muitas pessoas não conseguem ficar café. Sem café, dor de cabeça, agitação. Café, café. Eu conheço muitos senhores, amigos, sem café, dor de cabeça, eu não consigo trabalhar. Então, eles têm dependência. Então, muitas pessoas trocam seus vícios, café, ou cachaça, ou bebida alcoólica, para rapé, ou ayahuasca. Tem gente que bebe ayahuasca igual sente. Na verdade, está tentando fugir, às vezes não encontra, não se cura. Rapé não é um refúgio, rapé e ayahuasca é um propósito. Por quê? Para quê? Qual finalidade? O que você busca? Então, muitas pessoas bebem ayahuasca e desenvolvem muito talento e se torna mago da sombra. Fica tão inteligente, capaz de te derrubar, manipular e inventar. Eu vejo muito ayahuasqueiro que bebe 15, 30 anos, vida fodida, lascada, mas querem orientar você a fazer isso, aquilo. Eu já falei para os meus alunos, você fica gostando aquele cidadão? Não, ele fala bem sim, mas a vida dele é fodida, cheio de dívida. Por isso que vocês são fodidos, lascados. Vai escutar de um cara fodido? Você tem que ouvir uma pessoa, um empresário bem-sucedido. Por que ele chegou a esse ponto? Um sábio bem-sucedido, por que ele está caminhando isso assim, prosperando a vida? Você escuta um vagabundo que toma ayahuasca, uma vagabunda que toma, só sabe falar, é fudido, cheio de dívidas, cheio de empréstimo. Por isso vocês são fudidos, eu falo. Então, é importante se cuidar. Onde sua vida prospera, um dos pontos importantes, cuidado alimentar. Eu vi tanta gente se prosperar. Só isso, não tem segredo para abrir as coisas. Um dos pontos, quem vai beber ayahuasca, sempre limpar a energia, fazendo escaldapés, banho de ervas, sabemos muito, se fosse falar tanta coisa. Se tiver muito pesado na cerimônia, leve, vá com sal discretamente. Se tiver muito pesado, não na hora que você encontra, você diz que ele não está dando conta, discretamente vai no banheiro, passe água, toda ali, senhora da água, licença, passa no rosto e na mão. Pegue salzinho, sal fino mesmo, passa no rosto, passa na mão, fica 30 segundos, senhor. Se a sobreviver, vai embora. Aqui só a luz, porque o senhor está comigo, a senhora está comigo. Depois, passa a água. Aquela sensação de morte, ela foge rapidinho, você volta ao normal. Um dos pontos, se você bebeu ayahuasca, continua a estar conectado, fazer escaldapés com sal grosso. Se tiver guiné, outra para melhor. Senão, gente está agitado, com medo, sentindo perseguições, imediatamente, sendo ayahuasca ou não, você vai escaldapé um pouco quente, até como é que chama essa bolinha? Até calcanhar com sal, sua mente vai estar com o seu estado psicológico voltar normal. Esse é o ponto fundamental de quem bebe ayahuasca. Entenderam? Quem vai atender muita gente, às vezes sempre cansado. Eu já fiquei assim, estava atendendo em Portugal tanta gente, daqui a pouco eu não conseguia mais lembrar da oração, tipo, esquecendo. Aí eu falei, licença, preciso tomar banho, tem sal. Aí eu fui na casa da senhora, tomei banho de chuveiro, passei sal. Assim que eu saí, voltei normal, minha mente parece estar brilhando. Atendi rapidinho. Então, tanto atender, nossa energia é doada. Ao doar, começamos a ficar lento, começamos a ficar sonolento, começamos a ficar lento
com cada rezo, cada oração, cada sistema que conhecemos. Eu tenho cidade que eu atendo 7 horas da manhã, primeira pessoa. Última pessoa encerro meia-noite ou 11 horas, 23 horas da noite. Por hora eu atendo. Então, o corpo cansa. Então, eu atendo só um dia também. Então, nesse caso, o sistema de banho de sal é muito bom. Outro ponto. Opa, caiu o papel. É usar moxa. Conhece essa moxa? Tem moxa natural. Como é que faz? Tem gente que tem lugares que eu chego e falo, Bu, essa pessoa é pesada. Quando essa pessoa está presente, cerimônia agitada, é pesado. Tá bom. O menino chega, nossa, Bu, é pesado quando essa pessoa está em muito ataque. A pessoa chega, ei, menina, tudo bem? Tudo bem. Posso fazer uma limpeza? Pode, Bu. Eu acendo, começo a limpar. Esse é muito bom. Limpeza de espírito obsessores. Mais 2 dedos em cima aqui. Eu vou colocar bem quente. Ela é igual charuto. Vou assoprando, toda licença, o corpo dela. Encaminhando espíritos obsessores. Se a sombra vai embora, que é só a luz, puxando a essência do líquido leite puro como soro, canalizando. Depois eu vou no umbigo dela, se ela permitir. Se ela fala que está quente, na sola do pé, mais um aqui. 2. Outro ponto é aqui no joelho. Aí ela entra no serum, bebe. Tranquilo, como, nossa, pensando, ficando tão preocupado que a cerimônia ia ser uma peia, que sempre é peia quando ela está, e você acalmou tudo. Com isso, eu encaminhei espírito obsessor. Isso dá para fazer assim, vou fazer na criança que está tendo pesadelo. Essa é a melhor coisa. Quando tem algumas pessoas que usam, bebe ayahuasca, vocês já viram, por exemplo, deve ter presenciado, baixando pressão. Antes de eu morrer, estou passando mal. Você acende, pontua aqui, então, umbigo, a pessoa volta normal em 31 minutos. Você coloca de volta. Eu sou acostumado muito com conduz, então eu resgatei muita pessoa. Então, esse é o ponto fundamental para quem sentir usar para si quando precisa. Para beber em casa, tem que proteger a casa. Tem muito caso, desesperado que beberam ayahuasca, estão surtados dentro de casa. Tem um senhor, não me lembro o nome, ele chora. No Rio de Janeiro, foi beber dentro de casa, entrar espírito. Atacaram ele. Até hoje, fechou os olhos e recebeu ataque, ele chora. Então, tem alguns locais na cidade, lugares que podemos dizer como sagrado, lugares especiais, locais que tem portais, principalmente na montanha. Então, quando bebe ayahuasca, esse espírito, eles vêm e entram. Tem locais que não tem. Você pode beber, nem o espírito vai entrar, para não ter a conexão. Por isso, são pontos fundamentais. A licença que eu falei, de pedir licença quando você vai na caverna, na floresta, nunca tive. Então, para fazer dentro de casa, se for beber sozinho, não é recomendar, mas desde que você peça licença, não vai acontecer nada. Senão, entra espíritos vagantes de personalidade, pode perturbar. É muito caso de surto da ayahuasca no estado de São Paulo que eu atendo. Entenderam? Qual ponto está faltando agora? Esse é o ponto, vamos prosseguir através da pergunta, continuar, deixa eu ver que hora. Nossa, passa rápido. Agora vamos prosseguir, continuar, mas através da pergunta. Eu já falei um pouco de rapé. Rapé não falei ainda, né? Só falei o cuidado. Então, rapé para desabrochar, falei já rezo, canalizamos, mas antes de tudo, nós temos que imaginar. Quando eu benzo o rapé, eu limpo todas as minhocas, toda a lava da terra. Imagino, quando benzemos, imaginando terra aqui, o planeta. Então, pé de tabaco. Limpamos todo tipo de bichos,
formiga preta, branca, aquele verme que come folha de tabaco, gafanhotos, abelhas, mosquito, tudo, limpando, canalizando, depois jogamos uma essência, colocamos um pé de tabaco limpo e puro. E por que analisamos cana corpencó? A estema colocado, o que vai desabrochar, que eu já falei, direcionando quem vai usar. Então, trará tranquilidade, paz, a mente que estava, a pessoa que estava com problema de querer fazer algum trabalho, estava a mente travada, vai desbloquear, só de usar rapé. Esse mesmo sistema colocamos no ayahuasca. Esse mesmo sistema colocamos no rapé, mas para isso não usar como todo dia, mas usar quando sentir, que você vai cuidar pelo menos 24 horas, usa com todo respeito, para conectar, sua mente brilha e a resposta, às vezes, vem no sonho. Esse é coisa simples. E agora vamos abrir através da pergunta de você para poder seguir. Jadiel, pode fazer pergunta. Eu vou. Pode consultar rapel e ayahuasca se estiver gripado, pode consertar, consagrar, né? Há muito tempo meus avós não indicam beber ayahuasca de forma coletiva quando está gripado, para não transmitir as doenças bactérias dos gripe ou vírus. Tanto que nas minhas celebrações que eu conduzo, eu já mando mensagem. Por favor, quem estiver gripado, não compareça. Eu já falo assim. Mas se sentir beber sozinho, pode, só que com o estado gripado amplia muito visões. Eu, desde pequeno, quando estou gripado, é mesmo que beber ayahuasca. As estrelas brilhando, espírito andando, é assim. Então, os filhos dos curandeiros, onça, desde pequeno, nós temos vidência. Gripe é mesmo que beber ayahuasca. Então, para mim, se eu beber gripado, nossa, intensifica. Então, eu não tenho como dizer exato, cada um de nós temos mediunidade diferente do outro, outro leve, outro médio, outro mais avançado. Então, só fazendo o teste. Pode beber sozinho, mas coletivo, a indicação nossa é não. Eu não permito, dentro do meu círculo, gripado, participar de estudo ou beber ayahuasca. Até meu avô também não permite beber quem é gripado, usar rapé e beber ayahuasca. É isso. Próxima pergunta. Acredito que seja isso, essa pergunta que eu estava lendo. Eu falei que a gente ia abordar diversos pontos, por isso se tiver algum ponto, eu vou em cima da pergunta para não abordar ponto que possa não ser. Na verdade, tem muita coisa aqui na mente, mas senti de seguir de acordo com a abordagem que possamos fazer conjunto, dentro da minha possibilidade, eu vou responder. Boa noite a todos. Aqui é a Cristina Viana. Satisfação em estar aqui, vivenciando esse momento. Quero agradecer ao mestre, aqui, por toda essa riqueza de sabedoria compartilhada. Kennedy chegou antes de abrir a tela. Muito lindo. Tem alguns pontos, mestre, que foi dito aqui que eu já vivenciei, mas o esclarecimento eu não tinha ainda. Por exemplo, eu senti o chamado da consagração sem conhecer o que era. Eu não sabia o que era, mas tinha um chamado de ir a esse encontro. E as pessoas aqui no interior, eu sou do Senhor do Bonfim, uma terra indígena daqui de São Saí, dos Paiaiás. E sou descendente, bisneta e neta de africanos com indígenas. E aí a sua fala me tocou muito profundo, porque era um chamado tão grande na alma que o universo começava a conversar e apontar caminhos.
E eu consagrei um espaço, como o senhor disse, um espaço de pessoa coletivamente, não foi dentro de uma aldeia, e tive visões semelhantes ao medo, né? As visões semelhantes ao medo. Na minha primeira consagração com o pajé, com o indígena, né, aldeia, que foi diferente, a questão das mirações, né? Mas na minha primeira experiência só, em casa, como foi orientada, eu não recebi essa orientação do fechamento de campo. Então, era como se o céu estivesse dentro de casa. E pouco tempo depois, eu senti a questão da perturbação que o senhor citou aí. Né? Era uma perturbação muito grande na mente. Algumas pessoas diziam que era normal, que era porque você está expandindo, porque você está evoluindo, né? Mas era uma agitação que, sim, eu perdi peso, a concentração estava difícil, e mesmo dentro do campo da consagração com a ayahuasca, eu não conseguia mais ter as mirações. E na sua fala, você explicou isso para mim muito bem. Agradeço, gratidão eterna por tirar de mim essa dúvida. A pergunta ela vai ficar em torno de... Tem pessoas que orientam a gente a receber grupos para a consagração da ayahuasca sem passar por essa formação profunda que o senhor acabou de dizer. O que é que o senhor diz sobre essas recomendações? Porque não basta sentir. Não basta sentir, porque às vezes o tempo do sentir não é um agora. E eu estou entendendo que mesmo eu tendo um centro aqui, o centro eu só recebo indígenas para conduzir, que vem do Acre para cá para fazer a condução, mas tem uma cobrança muito grande, né, de assumir a frente dessa condução. E a minha alma me diz que eu ainda preciso aprender, não é a hora. Né? Então, o tempo, essa formação para você estar à frente dessa condução, né? Qual é o tempo dessa formação, desses estudos? Onde não tem ninguém, se sentir estiver à frente, a importância é aprender básico, de proteger, como cuidar das pessoas, são pontos fundamentais. Mas, para isso, aprender com pessoas que já têm experiência. Onde tem pessoa experiente, não há necessidade de conduzir. Então, acompanhamos, participamos na condução dos mestres. Tem locais que eu conheço, no Rio Traíra, tem gente grande, sábio, curandeiro, com 30 anos não conduz cerimônia. Por quê? Eles falam que eles só podem conduzir depois da morte dos sábios que iniciou eles. Enquanto ele viver, ele é nosso mestre, ele que conduz, ele fala. Tanto que os filhos deles falam também. A gente não pode conduzir. Nosso pai está vivo, seguimos. Então, acredito dentro dessa história, onde não tem nada, onde não tem rito, ninguém para liderar. Cada um se esforçar, procurar aprender, receber apoio para conduzir, abrir um estudo, é bom também. Tem locais que realmente, do meu ponto de vista, precisa. A perturbação, dependendo do local ou de quem conduz, nós abrimos. Sistemas, puxamos, quando eu falei assoprar, eu estou puxando o sistema da casa do conhecimento espiritual, pensamento, sabedoria. Quando eu encerro, eu entrego de volta. Então, nenhum espírito vai ficar solto. Tem locais, quando a pessoa bebe e não conhece, aí a ayahuasca abre. Então, vem espíritos. Como a pessoa não deixou de volta de onde puxou, ou não mandou ele ir, o espírito continua dentro de casa, onde perturba, agita, acaba afetando mente, muda sua personalidade, aí agita pesadelos, medo, surge muita coisa, porque a pessoa abriu e a pessoa não retornou de onde veio. Então, ela fica dentro de casa. Por isso que muitas pessoas fazem atendimento, às vezes, muita coisa faz, daqui a pouco a casa está pesada, porque acumula a energia que não está tirando. A casa, quando fica suja, a gente precisa varrer. Então, encaminhamento de energia, quando termina atendimento de cerimônia, são pontos fundamentais. Exemplo, bem claro,
pranose, carçagiral, das plantas da ayahuasca, as plantas de todas as medicinas está em cima. Quando eu puxo ayahuasca, ó, capi, eu puxo. Todo conhecimento de sabedoria, de pensamento como a mulher sábia, sábio, está aqui. Aí eu olho para a pessoa que está presente, tem descendentes negros, descendentes brancos, índios, criança, jovem, mulher, e eu jogo. Cada um que está aqui, desde que esteja com respeito, com humildade, dentro do merecimento, possa desabrochar para conectar esse mistério. Quando encerra, toda pessoa participou aqui, eu puxo de volta. Entrego, coloco de volta. De onde eu puxei? Esse sistema funciona tanto rapé, esse sistema funciona tanto defumações, ayahuasca, entre série de coisas. Então, como se eu coloquei, servi altar, tirei tudo do altar, colocar de volta. Então, a casa tranquila, calma, sem perturbações, sem loucura. Espaço, mesma coisa. Essa é a resposta. Cristina. Tem próxima pergunta, se tiver? Eu gostaria de perguntar sobre... Boa noite, Bu. Gratidão. Eu gostaria de perguntar sobre a graduação da ayahuasca, as diferentes graduações, né? A ayahuasca mais forte, a ayahuasca que não é tão forte, e sobre a quantidade de medicina também que é servida. E também gostaria de saber, quando você fala do resguardo para consagrar o rapé de 2 dias, o que seria o resguardo que você fala? O resguardo é não masturbar, não transar, não comer assado, não comer frito, não beber bebida alcoólica, não comer pão, não beber café. Basicamente, não usar cannabis, maconha. Mais ou menos isso. O que é o assado? Tudo que é feito no fogo. Assado na brasa, frito, tudo. Porque quando assa na brasa, quando caminhamos, onde tem churrascaria, sentimos de nossa, carne. Aquela carne, seja em cima da brasa, quando cai aquela gordura, ela solta o dióxido de carbono. Ela sobe, impregna na carne. O dióxido de carbono é maior responsável pela camada de ozônio. Quando assa em si, quando explode, pipoca a carne, aquela pele, então também essa explosão intensifica a energia do dióxido de carbono, onde ela afeta, atrai espíritos obsessores, perturbadores, onde desenvolve esquizofrenia, Alzheimer, diversas possibilidades, dependendo, tem essa tendência. Então, temos preservar a energia do corpo para não ter loucura, não ter perturbações. Por isso que muita pessoa bebe ayahuasca, come essas coisas, o corpo está aberto, a mente está aberta, o espírito está aberto, então, o cheiro ela atrai. Já viu? Coloca na mesa carne frita ou assado. Daqui a pouco deixa, vem a mosca vai colocar o quê? Ovo. Então, por isso que há muito tempo quem usa rapé com todo o espírito para desenvolver conhecimento, dom, habilidade, criatividade, talento, para liderar a espiritualidade, tem essa preservação do cuidado alimentar, para propósito maior das pessoas auxiliares também não ter problema psíquico e loucura psicológica. Obrigada. Anhum também. Tem mais perguntas? Da dose. Eu já bebi em vários lugares, os caras dão compões. Nós temos que lembrar que cada um de nós temos imunidade, DNA diferente. Tem pessoas que 5 ml é suficiente conectar diversos pontos. Tem pessoa que já conduzi, tu tocou tambor, estou vendo tudo, será que eu tenho que beber? Se está abrindo, não precisa beber, eu falo. Gratidão, Bu. Então, o pessoal vê.
Então, cada um de nós, seja homem, mulheres, senhores, senhoras, jovens, nós temos muitas pessoas que têm mediunidade bem sensível. Então, 5 ml é suficiente. Eu, atualmente, 17, 18 ml é suficiente eu ver tudo para mim. Eu já bebi a época cupones. Hoje, eu falo brincando, parece pé inchado. Aquele pé inchado que está no pé inchado, que uma dose já está caindo, né? Aí eu acho que eu estou tão sensível. Sobre grau, o pessoal fala, mais forte, quero beber. Eu sou ao contrário. Aquela ayahuasca bem clarinha, suave, abre muito para mim, conexão com dragões, com música, estrela cantando, espírito chegando. Eu falo brincando, mas falando sério, que eu tenho medo da clarinha. Aquela ayahuasca, muito não gosto de beber. Eu sempre tive conexão bom também, ayahuasca mel, aquela forte, graduada, mas não tanto como essa suavezinha clarinha. Então, eu não tenho como definir, depende de cada pessoa. Eu vi que tem muitas pessoas com conexão com ayahuasca suave, mais fraco. E eu tenho conexão muito forte com ayahuasca, suave, fraco. Se tem 4 tipos de ayahuasca, se tem clarinha, eu prefiro beber clarinha, onde eu conecto, eu escuto, até pensamento, vendo tudo. Então, eu sirvo há muito tempo um copinho de 25 ml. A maioria que bebe comigo no estado de São Paulo toma metade do copo, no caso, 12 ml. Só que a maioria das pessoas aqui já bebe 10, 15 anos comigo. Então, ele já sabe o cuidado. A maioria que bebe comigo, ninguém vomita, todo mundo de boa. Já sabe que quando tem alguém vomita, tem novatos no meio. A pessoa que bebe muito, ninguém vomita. Uma cerimônia tranquila, todo mundo na alegria, conversando, dialogando, seguimos. Então, meu copo é 25 ml. Raramente a pessoa bebe copo cheio. É Muito isso. obrigada. Gratidão. Temos uma próxima pergunta? Temos muitos assuntos, como nós estamos há um pouco tempo, a hora está estourando, eu decidi de conectar de acordo com as suas dúvidas. As suas dúvidas devem ser ponto que eu não abordei, claro que quando falo de ayahuasca, escrito é muita coisa. Eu falei um pouco de armaduras também, um ponto importante. Usar roupa de invisibilidade é muito bom também. Uma das coisas de usar roupa do sol. Muito para tirar o recém. Então, aquela pessoa que está viajando, quer ver, ela não te enxerga. Quem que consegue encarar sol quando está subindo? Então, assim andando. Então, todo o sistema de uso de sutil, roupa de algum elemento, como sol, lua, animais, ela é praticada há muito tempo. Tá, Giovanni? Pode fazer pergunta. Eu vou aproveitar aqui que é raro falar com você assim, online, né? Mas eu queria perguntar assim, Bu, eu comprei minha passagem para participar do retiro que vai acontecer em setembro em São Gabriel, né? Queria saber se esse resguardo já posso começar, né? Então, Já pode fazer, se tiver boa conexão, será bem-vindo. Sempre parentes são bem-vindos dentro da minha casa, Tamboril, hoje é Instituto. Inclusive, estou trabalhando muito, nós estamos desenvolvendo um projeto para implementar nas comunidades um capital de giro, né? Inclusive, sou participante da conferência da Ayahuasca, alguns financiadores da conferência de Ayahuasca estarão presentes conosco para conhecer Alto Rio Negro, Valpérez e Solimão, inclusive, com eles que nós vamos para onde Camila Copa encostou, que eu falei, para poder fortalecer. Daqui 10 anos, eu vou puxar a primeira conferência de ayahuasca no estado do Amazonas, em especial na minha casa, em São Gabriel da Cachoeira. Pode preparar, e é bom.
Eu Gratidão, estou de Bu. resguarda, há bom tempo já. Não estou nem masturbando, não estou nem transando, só estou comendo cozido, coisa leve. Então, quem vai participar de retiros tudo no Rio de Janeiro, vão sentir a força. E também quem não estiver vai levar chicote, menino. Aí, eu. Aí, eu. Mais alguma pergunta? Alguém quer sente de fazer pergunta para poder seguir? Hum, aham, uhum. Acredito que quando tem tudo natural, pode. Se for umas práticas nativas ligado à cana, antigamente o povo ia para você também no dia da ayahuasca, fazia as cachaça com cana, eles ferviam. Então eles bebiam, tipo, de manhã uma bebida forte feita da mandioca, e pela manhã, cedo, 4 horas da manhã já bebia. Lá para 9 horas já ia diminuindo. À tarde, às vezes, começaram e falaram, bebida suave já. Fazia os rituais antigos dos onça. Então, se for prática nativa, faz um estudo, uma análise, se tem boa conexão que você está fazendo, não tem problema, mas o importante é preservar a, a energia do corpo, que é cuidar da questão de sexo, masturbação, drogas, assado, frito, esse ponto que pega, né? Uhum. Aí um. Próximo, Jadiel Andrade, pode falar. Boa noite, Bu. Boa Obrigado pela explanação e responder todas as perguntas. Eu tenho só mais uma questão. Os órgãos de fiscalização acerca da ayahuasca, eles estão cada vez mais dificultando e apertando o cerco, e inclusive agora, recentemente, teve uma resolução que, para as pessoas que compram ayahuasca ou pela internet, ou com algum fornecedor, eles precisam estar afiliados a alguma instituição ayahuasqueira, como o Santo Daime, o DV. E para as pessoas que não têm essa vertente católica em conjunção com a ayahuasca, como é o caso do Daime, nós que somos adeptos de xamanismo, por exemplo, a gente não tem instituições assim próximas de nós para nós nos filiarmos. Como, por exemplo, o colega que me antecedeu, ele é daqui do Nordeste, eu também sou de Pernambuco, eu sou daqui do interior de Pernambuco, e nós não temos aqui na nossa região representantes do xamanismo ou pessoas de linhas indígenas no qual a gente possa se filiar para poder fazer a aquisição da ayahuasca. Então, eu queria saber se tem alguma possibilidade, por exemplo, de se filiar ao seu instituto ou se filiar a alguma das instituições indígenas que possam nos ensinar e também nos fornecer a medicina. Bem, a gente está tendo várias discussões na atualidade, na Conferência de Ayahuasca, terceira, quarta, quinta, tivemos quinta Conferência de Ayahuasca, com participantes de 33 povos, inclusive índio-americanos, dos Méxicos, Guatemala, Ásia, da Colômbia, Peru, Bolívia, e vários países. Sou um dos participantes, falar da importância de formalização, entre outros. Isso acaba também apertando. Mas tem que organizar. Para uso de ayahuasca, sempre criar uma associação, instituir a lei da CONAD, o uso religioso de forma, para poder não ter problema. Então, CNPJ, lá no Estatuto vai colocar a lei da CONAD, o uso religioso, que é a ayahuasca, que é autorizado de forma uso religioso, que começou com o Santo Daime, o DV, assim não terá problema. Então, como índio, dentro da cidade, também nós temos um problema.
somos autorizados a fazer ayahuasca dentro das terras indígenas, é marcado dentro do processo. Então, na cidade, para formalizar legalmente, andamos nessa lei também, o uso religioso. Inclusive, eu tenho um documento que anda comigo. Nunca fui barrado por ninguém, mas sempre tenho um documento para quando se acontecer, mostrar. Então, eu acredito que você tem que se organizar, já que bebe, ter ideia, para poder formalizar e não ter problema. E claro que temos